Olá, mais uma vez vamos gravar mais um vídeo da nossa série Conhecendo a Bíblia, e eu quero te convidar para lermos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de 50 até o 58, que nos diz assim: E digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Antes de nós continuarmos, deixe o seu joinha nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, e esteja inscrevendo no nosso canal, e que você possa ser abençoado poderosamente com essa palavra que nós temos a intenção de ministrar no seu coração nesta hora. Nós iremos falar sobre a glorificação. O que é glorificação? A glorificação é o ponto máximo da vida cristã, ou daqueles que são filhos de Deus, que são adoradores, que serviram, que adoraram ao Senhor em tempo e fora de tempo, que amaram a presença do Senhor. Então, a glorificação se dará depois do arrebatamento. Depois que a igreja de Jesus for arrebatada, acontecerá o plano e o processo da glorificação. O processo da glorificação, ele começa, ou ele tem início, no momento em que Jesus tiver com a sua igreja nas bodas do Cordeiro. Em outros vídeos a gente fala sobre isso, sobre a escatologia. É o momento do galardão, quando a igreja de Jesus será galardoada, receberão seu galardão, chamado também o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo são para aqueles que foram salvos. Esse é o Tribunal de Cristo. E essas pessoas, elas serão galardoadas e estará à mesa com o Cordeiro. Eles estarão participando das bodas do Cordeiro, como diz a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é sobre a promessa do corpo imortal. Porque nós lemos agora em 1 Coríntios que o que é corrupto se transformará em corruptível. O que é mortal se transformará na imortalidade. E uma das coisas que faz parte da glorificação, em primeiro lugar, é a promessa de um corpo imortal. Esse corpo não vai morrer mais, esse corpo não vai ter mais doença, esse corpo não vai ter mais mau cheiro, vai ser um corpo imortal, quer dizer, ele não vai morrer mais, né? Então, Deus promete ao crente, quer dizer, o cristão, ao filho de Deus, que ele será transformado, e declara que o novo corpo será glorioso, semelhante ao de Cristo. Assim como Cristo ressuscitou e uma das mulheres foi tocar nele, ele diz: não me detenhas agora, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Isso significa um corpo glorificado, e nós teremos esse corpo glorificado um dia.
quando nós sairmos desse mundo após o arrebatamento. E aqueles que estiverem mortos, eles vão ressuscitar. Bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Quer dizer, a primeira ressurreição só é válida ou só está prometida para os salvos. Os que não são salvos não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Então fica aqui 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 20 diz assim: mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Então os que estão mortos e que morreram em Cristo, que morreram servindo a Cristo, que morreram na presença de Jesus, eles vão ressuscitar, terão seus corpos transformados em um corpo glorioso, e eles então também estarão sendo arrebatados com Cristo, e eles participarão da glorificação, da qual é esse vídeo, para estar com ele eternamente. Bodas do Cordeiro, Tribunal de Cristo, galardão e bodas do Cordeiro, que faz parte desse processo que eles vão falando aqui, da glorificação. Guarde essa palavra, glorificação. Um dia nós seremos glorificados. Um dia nós teremos nossos corpos semelhantes de Cristo. Isso é glorificação. A segunda coisa é a promessa de ser co-herdeiro de Cristo, porque faz parte também da glorificação. Nós não podemos ter as promessas de Jesus, nós podemos ser herdeiros de Jesus aqui, carnalmente. Só podemos ser herdeiros de Jesus, literalmente, verdadeiramente, depois do arrebatamento, com as bodas do Cordeiro, com o galardão. E aí, então, nós estaremos recebendo, propriamente dito, a nossa herança, uma herança linda, eterna, espiritual, que é a glorificação. Então essa é a segunda coisa. A essência da salvação, desde o seu começo até a culminância e a comunhão do crente com Cristo, esse relacionamento começa quando o crente une-se a Cristo na sua morte, para herdar ou para receber o perdão dos seus pecados. Então, quando nós nos entregamos para Deus em Cristo Jesus, nós morremos para todos os nossos pecados, nascemos para Deus, nascemos para Cristo, vivemos com Ele. A partir de então, a essência e a herança que nos está prometida para sermos co-herdeiros com Cristo, começa a partir daí. Aí vem o versículo de Romanos 6, versículos 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, com Jesus, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Então, se você foi morto com Cristo, você está vivo em Cristo, porque Cristo ressuscitou, como nós vemos, ele é a primícia dos que dormem. Então, a promessa de ser co-herdeiros de Cristo, que é uma herança espiritual e uma herança eterna, só vai acontecer conosco se nós tivermos morrido com Cristo, ressuscitados com Cristo e permanecermos vivos em Cristo. Amém? Terceira coisa é a promessa dos galardões, como eu já havia aqui adiantado antes. O julgamento dos crentes nada tem a ver com salvação. Esse julgamento, quando eu falei aqui de tribunal de Cristo, ele não tem a ver com a salvação. Ele tem a ver agora com uma coisa bem melhor, extraordinária. Agora, o processo da salvação nós estamos aqui vivendo uma vida, chegou o arrebatamento e nós somos salvos. O processo da glorificação ou desse galardão acontece depois da salvação. Então, o galardão não tem nada a ver com salvação, não. Só vão ser galardoados quem já for salvo, quem já tiver salvo. Então, por isso que vai dizer assim, isso significa que Deus julgará todos os crentes, não importa quanto fiel ele tem sido, será mesmo julgados.
os crentes fiéis receberão muitos louvores, e os que forem negligentes no seu viver cristão receberão bem poucos louvores. Então, o que é o processo a promessa do galardão e dentro da glorificação? O que ocorre? Tudo aquilo que você fez para Deus será medido na proporção que você fez para a honra e glória do Senhor. Então, quem fez mais receberá. Quem não fez, menos receberá. O que eu estou querendo dizer para você é que muitos serão salvos, mas nem todos serão galardoados à altura do que devem receber. Ou seja, alguns vão ter feito mais e serão galardoados mais. Os que fizeram menos serão galardoados menos. É isso que quer dizer isso aqui. Vamos lá então o texto para vocês entenderem melhor. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, se você fizer alguma coisa para Deus nessa terra, e você quiser receber galardão imediato, ou você fazer por negligência, fazer porque o outro está fazendo, você pregar porque o outro está pregando, você doar porque o outro está doando, se você for apenas um imitador dos que fazem, talvez você não esteja sendo sincero diante de Deus. E se você não for sincero diante de Deus, aquilo que você está fazendo não vai passar daqui, desse meio corrupto. Como, por exemplo, você vai ver na internet, algumas pessoas ajudam alguém e ele filma e depois que ele ajudou, ele posta. Alguns postam para poder estimular outros a fazer igual, mas outros postam para se engrandecer porque pôde ajudar. Então, esses, Deus sabe exatamente o desejo do seu coração e do meu coração. Ele sabe quando você está querendo apenas se promover e Ele sabe quando você está sendo realmente fiel à palavra e fazendo com o coração desprendido, com o coração voluntário. Então, o processo de glorificação está em nós sermos imortais, processo de um corpo imortal, que é o primeiro. O segundo é a promessa de ser co-herdeiros de Cristo, herdar todos os bens de Cristo, ou herdarmos os bens que também pertencem a Cristo. E por último, que foi o terceiro, a promessa do galardão, que eu espero e você espera. Então, se mantenha fiel, se mantenha digno, se mantenha saudável espiritualmente, se mantenha em Cristo e aguarde o galardão, o arrebatamento, e após o arrebatamento, o galardão, as bodas do Cordeiro, que é chamado da glorificação da igreja. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Como eu disse no início do vídeo, dá um joinha, curta o vídeo, compartilha e não esqueça de inscrever no canal. Que Deus abençoe. Beijo no coração do Pastor Wellington e até o próximo vídeo.